eu vou chamar aqui alguém para me ajudar a entender um pouco melhor esse cenário, que eu acho que vai ter muito para acrescentar aqui para a gente, que é o cientista político e sócio da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, que eu acho que já está conectado aqui com a gente. Lucas, põe ele. Rafael, obrigada por aceitar estar comigo aqui nessa manhã, no Matinal. Um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, Beatriz. É um prazer estar conversando com vocês essa manhã. Rafael, começa te perguntando de que forma essas possíveis punições a serem aplicadas a esses parlamentares podem mexer com o jogo político lá em Brasília, no Congresso. Deve ter bastante implicação, algumas já no curto prazo, que a gente consiga observar nas próximas semanas, ao longo da evolução do processo legislativo, e outras mais amplas, e aí eu me refiro ao processo eleitoral de 2026. Basicamente, o que essa crise me parece traduzir é aquele grande dilema, especialmente dentro da direita, de qual vai ser o tipo de projeto político que vai ser apresentado para rivalizar com a candidatura à reeleição e os apoiadores do presidente Lula. Digo isso por quê? Porque a gente tem dois tipos de direita, aquela que a gente chama mais de direita bolsonarista, que emergiu através da força do ex-presidente Bolsonaro e um novo estilo de se fazer política, e a chamada, que de novo na falta de melhor nome, o chamado centrão. E a gente já tinha visto vários desses episódios de como esses diferentes grupos vão responder, seja ao tarifaço, seja agora a todo esse imbróglio na Câmara dos Deputados, enfim, isso para dizer só as questões mais recentes. Hugo Mota, nesse caso, em alguma medida, é o árbitro dentro desse jogo, por conta da sua responsabilidade institucional. Então a gente já tem visto já uma dificuldade do presidente da Câmara em organizar e arbitrar esses conflitos. Então eu acho que se não tiver um mínimo de normalização, fica muito difícil voltar às pautas legislativas. Então a agenda vai começar a sofrer, vai começar a atrasar projeto e vai acumulando tudo para o segundo semestre. E aí, pensando na implicação no médio e longo prazo, tem um pouco a ver com as chances eleitorais, de como é que essa direita vai se organizar agora para enfrentar a campanha de reeleição. Agora, Rafael, você falando que a agenda fica bloqueada, né? Se a gente não tem um desfecho para essa situação, esse cenário que aconteceu, isso de alguma maneira favoreceria a direita, seja ela qual for, no sentido de o governo tem algumas pautas que precisa ver avançar no Congresso para conseguir chegar em 2026 dizendo que cumpriu algumas promessas eleitorais lá de trás de 22, né? Entre elas a ampliação da isenção, da faixa de isenção do imposto de renda. Então, atravancar o trabalho do Congresso no segundo semestre pode sair barato, digamos assim, para a direita? Pode ser bom para a direita? Para o governo a gente sabe que vai atrapalhar os planos dele de todo jeito. Mas para a direita isso é bom ou ruim? Por uma parcela dela pode ser positiva, né? Para aquela direita, então, que aposta num conflito bem direto contra a esquerda, no posicionamento de pautas contra STF, que tem esse teor não institucional, questionador da institucionalidade, nesse caso, conseguir travar a agenda do governo é percebido como algo positivo. Onde a gente deve ver isso mais claramente, para ver o quanto a sociedade apoia isso, nas candidaturas ao Senado em 2026. Então, vale a pena observar quem está em cada um dos seus estados, os nomes que estão sendo cogitados para disputar o Senado e ver qual o posicionamento deles, sobretudo aqueles no campo da direita. Olhando do ponto de vista do centrão, aí eu acho que aqui o ganho é menor, porque em alguma medida precisa dessa institucionalidade estar funcionando para ter emendas parlamentares minimamente organizadas. Se você não vota orçamento, as emendas parlamentares ficam prejudicadas. E, sobretudo, em ano eleitoral. Então, daqui a pouco a gente vai ver a briga pelo orçamento. Muito provavelmente a gente vai ver uma briga do governo querendo controlar uma parte desses recursos e os parlamentares querendo até um calendário de execução dessas emendas em ano eleitoral. Se não tem orçamento, fica difícil organizar esse calendário. Então, uma parcela da direita eu acho que fica prejudicada. E olhando na competição presidencial,
acho que ajuda o governo Lula. Por que eu acho, Beatriz, a minha leitura vai nessa direção? Porque agora, com esse desdobramento do Trump, a gente ganhou um novo capítulo dessa novela, enfim, dessa dificuldade de esquerda e direita minimamente se organizarem ou encontrarem alguma pauta comum. Então, isso abasteceu, digamos, uma percepção do custo do bolsonarismo, em alguma medida. Então, acho que isso deve trazer dificuldades eleitorais para quem quer que vai concorrer lá contra o governo em 2026. Agora, isso também antecipa um divórcio aí dessas duas direitas que você menciona, então da direita bolsonarista para uma direita que quer se projetar como uma direita mais ao centro. Toda essa movimentação desse último mês, último mês, né? Porque foi julho, basicamente, essa questão do Trump avançando sobre o tarifaço e também fazendo essa ofensiva com relação à situação jurídica do Bolsonaro e essa resposta aí dos bolsonaristas. Então, a gente vai ter uma separação mais clara na sua leitura, de uma maneira mais rápida, agora nesse segundo semestre, de algo que a gente talvez só tivesse no ano que vem? A minha interpretação é que sim, a gente já tem visto expoentes de ambos os campos, sobretudo do campo bolsonarista, e a dimensão religiosa, né? Muitos líderes religiosos dando a cara, digamos assim, dessa nova fase do bolsonarismo. Comparado com o passado, tem menos o teor militar, ficou mais o debate de valores religiosos, então nomes importantes, digamos que estão próximos ao bolsonarismo, já tecem críticas bastante ácidas aos governadores que são percebidos como candidatos a suceder o ex-presidente Bolsonaro, dado que ele não tem direitos políticos, né? Em alguns casos, as referências são bastante fortes. Acumulando isso, vai ficando difícil de sustentar um projeto junto em 2026. A gente viu também o próprio filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro fazendo também críticas diretas, por exemplo, ao governador de São Paulo, Tarcísio, mas não só eles. Então, esses governadores, agora eles vão tentar entender e construir uma estratégia, me parece, na seguinte direção. Eles precisam estar suficientemente perto desse bolsonarismo para atrair esse eleitorado. O próprio o Gilberto Kassab, o presidente do PSD, numa entrevista, ele fala isso, né? Fala, não dá para ter uma candidatura competitiva sem o apoio do Bolsonaro. Mas, por outro lado, precisa se encontrar alguma coisa que o diferencie da figura do ex-presidente, que tem uma rejeição acima de 50%. Essa é a tarefa. Se vão conseguir encontrar um discurso que consiga contemplar esses dois objetivos, acho difícil, mas essa é a tarefa que vai ficar colocada para esses postulantes a uma vaga na chapa que vai enfrentar a candidatura à reeleição. E você falou que você vê um cenário mais difícil para seja lá quem quer que for disputar contra o governo, né? Contra o Lula, né? Que vai disputar a reeleição ano que vem. Eu queria entender um pouco essa sua leitura de como esse cenário ficou melhor para o governo, porque tem muita gente que fala que esse impulso aí que a gente está vendo de um vento mais favorável ao governo, refletido até em alguns números aí de aprovação de pesquisas, seria algo que pode ser passageiro, né? Que está muito influenciado pela situação agora da ofensiva americana sobre o Brasil e essa resposta de soberania, mas que isso pode passar. Você não compartilha, então, dessa leitura de que é algo passageiro ou compartilha, mas mesmo assim acha que o cenário é bom para o governo ano que vem? Olha, acho que eventualmente é passageiro. Obviamente a gente ainda não tem a dimensão econômica, né, as consequências econômicas desse processo, mas para mim, acho que não há dúvida de que o governo ganhou uma melhor perspectiva para a candidatura de 2026. Um tempo atrás a gente estava discutindo a própria viabilidade da campanha de reeleição diante de um cenário que não só tinha um governo bastante rejeitado, então a desaprovação superior à aprovação ao governo Lula, o que significaria uma janela aberta para a vitória da oposição em 2026, o governo sem força legislativa, os termos do debate quase sempre desfavoráveis ao presidente Lula. Então, a gente estava discutindo uma cena de o governo chegar com chances baixas de se reeleger.
O cenário hoje, me parece, é um cenário de candidatura muito competitiva, então, ou seja, tanto o governo quanto a oposição, independente desse desfecho, tem chance de ganhar. A gente tem um quadro de polarização muito cristalizada, ambas as candidaturas devem ter um patamar de rejeição pelo menos ali na casa de 45%, então a gente vai ter uma eleição muito apertada, um debate muito cristalizado. Me parece que o governo conseguiu, por meio, né, por vias tortas, na verdade, por conta do desdobramento que o Trump colocou na política brasileira, ele conseguiu um gatilho para associar essas figuras não bolsonaristas, provavelmente algum desses governadores. O Trump deu, digamos assim, uma ferramenta para o governo colar a imagem desses governadores ao bolsonarismo. Então, dito de modo mais direto, se a gente pegava as pesquisas, Beatriz, de opinião pública, a gente via que a rejeição de Ratinho, do Tarcísio, do Zema, Caiado, era significativamente menor do que a rejeição do ex-presidente Bolsonaro. Me parece que a tendência, com o desdobrar do tempo, essas rejeições ficarem muito próximas. É daí que vem essa perspectiva de que o governo ganhou, digamos, um aliado na campanha de reeleição, embora a disputa ainda não esteja perdida, não quer dizer que vai revolucionar a política brasileira olhando lá para 2026. E, Rafael, antes da gente só encerrar aqui, que eu sei que daqui a pouco eu tenho que te liberar, mas eu queria falar de um outro assunto que é o tarifaço. Lucas, se você puder colocar aí na tela, a gente separou uma notícia. O governo deve receber hoje, né, um primeiro balanço ali, né, impressões sobre o impacto do tarifaço nos produtos brasileiros, que entrou em vigor na semana passada, embora pareça que já esteja em vigor até antes, né, porque já vinha gerando uma série de impactos aí para os setores afetados, antes mesmo da entrada em vigor. Vão ser dados que vão ser importantes para o governo formular qual vai ser o que eles estão chamando de plano de contingência para apoiar as empresas que são afetadas por essas novas taxas. Eu queria aproveitar isso para te perguntar como você tem visto a condução do governo na resposta e nas negociações a esse tarifaço dos Estados Unidos. Olha, eu acho que o governo, diante do desafio, tem operado de forma minimamente organizada. Quando eu estou entendendo minimamente organizado, eu quero dizer a separação entre as negociações mais comerciais, junto aos órgãos de comércio americano e outras instâncias de governo, da dinâmica político-institucional. Né? O tarifaço brasileiro, como também aparentemente a Índia e outros casos, é resultado não é da dinâmica comercial exclusivamente. Porque o Brasil, por exemplo, tem superávit, os Estados Unidos, perdão, tem superávit na balança comercial em relação ao Brasil. Então a gente não deveria estar recebendo essa ação norte-americana. A gente está recebendo por conta da dimensão político-institucional, que tem essa peculiaridade. Basicamente, a demanda do outro lado é quebrar o funcionamento independente do Poder Judiciário brasileiro, em particular do Supremo Tribunal Federal, porque é basicamente isso que, né, o governo americano demanda. Então, não tem como resolver esse dilema. Por isso que eu estou chamando de minimamente organizado. Por quê? Porque, pelo menos por hora, tem conseguido separar. Então, as negociações seguem acontecendo, o diálogo razoavelmente tímido, mas isso gerou uma série de exceções à tarifa original, até porque o mercado americano também sente, não só o Brasil especificamente, mas esse conjunto de tarifas, pensando em relação aos demais países da comunidade internacional, gera inflação doméstica, é mais desafiador para a popularidade do Trump. Então, acho que o governo tem organizado de forma minimamente coesa. A questão me parece ser mais da política americana, ou seja, até onde o Trump e o governo americano querem ir com essa estratégia de usar tarifas para trazer outros ganhos que não ganhos comerciais. Então, acho que cada vez mais a gente tem que se voltar a atenção para a política internacional, porque daqui, acho que é mais ou menos esse jogo. O presidente Lula vai adotar um distanciamento, o Brasil vai continuar sinalizando os BRICS como um espaço
legítimo de articulação internacional, então não vejo a gente mudando em grandes linhas o que já vem sendo feito do ponto de vista doméstico. Acho que a questão mais agora é os Estados Unidos. E, Rafael, tem uma pergunta no chat aqui para você. Tem várias, na verdade, mas eu vou juntar duas em uma aqui, que é da Márcia. Primeiro, ela pergunta se você vê espaço para outras votações entrarem aí na agenda do Congresso, como a escala 6x1 e regulamentação de redes. E ela também pergunta se você acredita que o eleitorado vai estar mais atento em 2026 na eleição para deputados e senadores. Bom, obrigado, Márcia. Márcia, né? Obrigado, Márcia, pela pergunta. Eu acho que sim, acho que a tendência é ter alguma normalização do processo legislativo. O Hugo Mota tem sido percebido como um líder que não constrói autoridade. Então, em alguma medida, ele precisa organizar minimamente o processo legislativo para não ficar com essa marca de um presidente da Câmara inábil e que não soube controlar e organizar o seu dever de ofício, né? O dever institucional do presidente da Câmara é colocar o legislativo para trabalhar, né? Ele, inclusive, até sofre de uma imagem de que é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que está negociando e que está, de fato, arbitrando esse conflito. Então, ele tem todo o interesse para fazer algum sinal de normalização e algumas agendas, sobretudo essas mais populares em anos eleitorais, podem ganhar espaço de votação. Acho que a regulação das redes tem ganhado muita força. A gente viu agora um vídeo divulgado por um influenciador digital bastante relevante, está tendo uma repercussão bem grande. O presidente da Câmara faz referência a esse debate e a própria jornada 6x1. Acho que não passa, mas pelo menos vai ser debatida de forma minimamente organizada, sob pena do Hugo Mota permanecer com essa imagem que parece que é uma imagem desgastada perante a opinião pública.